Fala galera, Potter Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. Oração subordinada adverbial 2025. Né? Aqui está o WhatsApp, né? Aqueles que tiverem interesse em adquirir, né? Em comprar os PDFs, você pode comprá-los com o objetivo de imprimir, fazer e assistir a correção aqui mesmo pelo YouTube. Esse é um vídeo um pouco mais extenso, né? Bem legal, vamos lá. Primeiro, não me esqueço de que estavas doente quando ele nasceu. Esse quando troca por assim que, né? Quando ele nasceu, assim que ele nasceu. Então, essa oração que está destacada é uma oração subordinada adverbial temporal, clássica. É o famoso quando que troca por assim que. Beleza. Número 2. Ceamos a lareira, vírgula, que a noite estava fria. Esse que eu posso dizer ceamos a lareira porque a noite estava fria, visto que a noite estava fria, já que, né, tem uma série de trocas, né? Visto como a noite estava fria. A ideia é de causa, então é uma oração subordinada adverbial causal. Aqui, bem interessante, ó, a número 3 e a número 5, muito próximas, né, muito parecidas, né, e extraídas de livros diferentes, né? Olha só, a 3 ele disse, padre que seja, né, padre que seja, se for vigário na roça, é preciso que monte a cavalo. Esse padre que seja, você pode trocar por mesmo que seja padre, ainda que seja padre, por mais que seja padre. Tudo isso nos remete à concessiva, oração subordinada adverbial concessiva. E a número 5 é a que eu costumo dizer, né, já disse em outros vídeos, que é a concessiva dos direitos humanos. Ó, mesmo que seja criminoso, não deve ser maltratado. Ainda que seja criminoso, por mais que seja criminoso, é concessiva, oração subordinada adverbial concessiva. Agora, a 4, ele destacou a segunda oração, ó. Padre que seja, vírgula, se for vigário na roça, ou seja, caso seja vigário na roça, é preciso que monte a cavalo. Aqui nós temos a condição, né? Se for vigário, caso seja, oração subordinada adverbial condicional. A 6, ó, 6 do grande Celso Cunha, ó. Não veste com luxo porque o tio não é rico. Ou seja, não veste com luxo, já que, visto que o tio não é rico. É causal, Potter? Exato. Oração subordinada adverbial causal. Agora, 7, ó. A regra era ir sempre desacompanhado, mesmo que, ainda que, por mais que, levasse o gado até os confins da serra. Esse mesmo que, ainda que, se bem que, é tudo concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva. Agora, a 8, ó. Renovaram a fogueira até que chegasse a luz da manhã. Esse até que é uma ideia de tempo. Eu poderia dizer renovar uma fogueira até a chegada da luz da manhã. A ideia de tempo. Então, introduz uma oração subordinada adverbial temporal. Alfinha, alfa. Agora, a 9 e a 10 são idênticas, né? E aqui também tem um trocadilho bem corriqueiro, ó. Começaste a correr que nem uma louca corre. Tá vendo o verbo subentendido? A ideia é de comparação. Aí tem aquela história que tem gente que já gravou, né? Que nem é comparativa, nem que é concessiva. Esse trocadilho é bem legal, ó. Olha a outra. Ela recendia perfumes que nem um ramo de manacá florido. Ou seja, como um ramo de manacá florido recende, né? Também é comparativa. Volto a dizer, que nem é comparativa, nem que é concessiva. A 11 eu vou envolver. A 11 estava até num outro vídeo de simulado, né? Aí eu coloquei aqui, né, por repetição mesmo, né? Ó, por serem trivialidades, porque essa é reduzida. Ó, por serem trivialidades cotidianas tais virtudes, ninguém reparou nelas.
Ou seja, ninguém reparou nelas porque eram trivialidades. Esse por com infinitivo, ele tem o chamariz da causa. É causal, Pota? É reduzida de infinitivo, tá, pessoal? Mas é uma oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Lembrando que aqui no canal Pota Concurseiro, na playlist Português por Assunto, existem 2 vídeos de orações reduzidas, tá? Agora aqui, ó, a 12 e a 13 são sensacionais, ó. Maximiano temera que o coronel o agredisse, de tão violento que ficara. Veja bem, ó, tá vendo essa preposição de tão violento que ficara? Isso chama causa, não é consecutiva, não. Ó, Maximiano temera que o coronel o agredisse porque ficara tão violento, já que ficara tão violento. A ideia é de causa, é oração subordinada adverbial causal. Agora, perceba como a 13 é muito parecida, ó. Neuza paralisa o trânsito, de tão bonita que é. Em outras palavras, eles estão nos dizendo que Neuza paralisa o trânsito porque é muito bonita, já que é muito bonita. Então, essa é a causa da Neuza paralisar o trânsito, causal. Para que seja consecutiva, uma das exigências, né, é que você tenha a ordem direta. Ó, Neuza é tão bonita que, consequentemente, paralisa o trânsito. Aqui é consecutiva. Oração subordinada adverbial consecutiva, que vai cair naquela piada do tal que, tão que, tanto que, tamanho que. Outro detalhe para que você não confunda é que a própria consecutiva ela não traz essa preposição de. Isso também é um chamariz, né? Agora 15, ó. O esquilo é tão ágil quanto o macaco é ágil. Aqui nós temos uma comparação, tão quanto, tanto quanto, então é comparativa. Oração subordinada adverbial comparativa. 16. Em que pese, ó, o famoso em que pese, ó. Em que pese aos inimigos do paraense, sinceramente confesso que o admiro. Em outras palavras, ele está dizendo assim, por mais que o paraense tenha muitos inimigos, sinceramente confesso que o admiro. É concessiva. Em que pese vai ser sempre concessiva, Pota? Vai. Oração subordinada, adverbial concessiva. A 17 eu vou envolver porque é um exemplo bem legal, que ainda não vi em nenhum concurso. Esse nem bem, ó, nem bem se sentou no banco, o moço ergueu-se rápido. Esse nem bem, a gente troca ele por mal com L. Assim que, né? Mal se sentou no banco, assim que, logo que se sentou no banco, o moço ergueu-se rápido. É temporal, Pota? É. Oração subordinada adverbial temporal, né? Agora aqui tem um trio que é clássico, né? Que é o já que, visto que e visto como. Já que, visto que e visto como são causais. Ó, os garis trabalhavam sem pausa, visto que se tratava de calamidade. Oração subordinada adverbial causal. Já que você faz questão de resolver o problema sozinho, respeitarei sua vontade. Também causal. Oração subordinada adverbial causal. Visto como o futuro é incerto, trabalharei agora enquanto as forças me permitirem. Causal. Então, ó, já que, visto que e visto como é causa, oração subordinada adverbial causal. A 21 também é muito maneira. Aqui tem uma série, né? Esse exemplo é do Segala. Ó, velho que sou, apenas conheço as flores do meu tempo. Dá para pensar em já que sou velho, visto que sou velho, apenas conheço as flores do meu tempo. Causal. Oração subordinada adverbial causal. A 22 a gente também tem que envolver. Porque, ó, desprezam-me por isso que sou pobre. Sempre que você tiver o por isso que, é causal. Ó, desprezam-me visto que sou pobre. Ou desprezam-me porque sou pobre. Então, ser pobre é a causa de eles me desprezarem. Só tem que tomar cuidado, e eu já coloquei aqui em outros vídeos e vou colocar novamente, é que se você tiver o por isso que,
vai dar oração subordinada adverbial causal. Agora, se você tiver o por isso puro, que é o por isso, portanto e por conseguinte, aí é conclusiva. Oração coordenada sindética conclusiva. A 23 é muito maneira também, que é do Celso Cunha. Ó, o responsável deve ser punido, quem quer que seja. Ou seja, ele está querendo dizer que o responsável deve ser punido, mesmo que seja o presidente, vamos dizer assim. Tem uma ideia de concessão, por mais que seja fulano, ainda que seja Beltrano, embora seja o prefeito, e por aí vai. Então, é concessiva. Também é muito maneira, e eu não vi ainda em concurso. Isso aqui está no livro, está no Celso Cunha, tá? Agora, a 24, ele disse, não sairei de meu consultório a menos que haja casos urgentes. Esse a menos que tem um irmão gêmeo, que eu brinco, que é o a não ser que. E os dois nos dão condicional. Oração subordinada, adverbial, condicional. A menos que e a não ser que. A 25 é especial também, porque ele disse assim, ó, escrevesse eu esses livros e estaria rico. Qual é a ideia? É condicional. E por que ela é especial, Potter? Porque o ser está subentendido. Ó. É como se a pessoa estivesse dizendo assim, se eu escrevesse esses livros, vírgula, estaria rico. Caso eu escrevesse, muito maneira, porque a conjunção não está escrita, né? Ela está subentendida. Muito maneira. A 26 também é especial pra caramba, porque aqui é um quarteto, né? Ó, ontem estive doente, de sorte que não saí de casa. Esse de sorte que, ele tem 4. É de sorte que, de modo que, de forma que e de maneira que. As 4 nos dão consecutiva. Olha que maneiro. É consecutiva, Potter? É. Ontem estive doente, de sorte que, de forma que, de maneira que e de modo que não saí de casa. Quarteto da consecutiva. Isso é muito maneiro. Por que é muito maneiro? Porque ainda não caiu o de sorte que, né? Você vai ver que teve um outro aqui que apareceu, vai aparecer no vídeo de hoje, foi até recente. Agora ali, ó, a 27 também é legal, que é do como SSE, ó. Como não me atendessem, repreendi-os severamente. Ou seja, repreendi-os severamente porque não me atenderam. Visto que não me atenderam, é causa, Potter? É. Oração subordinada, adverbial, causal. Aqui nós temos uma dupla muito interessante, que é do uma vez que. Porque o uma vez que, ele tem 2 possibilidades. Pode trocar por caso, aí vai ser condicional, ou trocar por visto que seria causal. Na 28, perceba que troca por caso. Ó. Vamos ler. Caso haja tantas faltas, a reunião será adiada. Caso haja, as faltas nem ocorreram ainda. Essa é condicional. Perceba que na 29, as faltas já ocorreram. Ó. Uma vez que houve tantas faltas, a reunião foi adiada. Ou seja, aqui é visto que, já que, ou o famoso inverte e bate por quê. Que, ó, a reunião foi adiada porque houve tantas faltas, visto que houve tantas faltas. Então, é causal? É. Então, o uma vez que pode ser condicional, se troca por caso, ou causal, se trocar por visto que, já que, visto como, etc. Tá? A 30. Eu voltarei, contanto que você me peça, caso você me peça. Condicional? Sim. Bota esse contanto que vai ser sempre condicional, né? Vai. Aí a 31. Consoante opinam alguns, ou seja, conforme opinam alguns. É o como, conforme, consoante, segundo. Aqui é conformativa. A história se repete. Oração subordinada adverbial conformativa. É aqui exprime ideia de conformidade. Beleza? Aqui nós temos um trio muito maneiro, que é o trio do desde que. A locução conjuntiva desde que, ela tem 3 possibilidades. Olha que maneiro. Desde que começou a estudar, tornou-se mais afetuosa. Ou seja, eu posso trocar por assim que começou a estudar. Quando começou a estudar? É temporal. Oração subordinada adverbial temporal. Ok. Agora, olha para 33.
Desde que voltem cedo, ou seja, caso voltem cedo, poderão ir ao festival de inverno. Aqui é uma ideia de condição. Eu estou condicionando. Caso voltem cedo, contanto que voltem cedo. Oração subordinada adverbial condicional. E a 34 é a mais rara, porque ainda não apareceu em concurso. E esse é um exemplo do Segala. Desde que não sabes ler, eu vou ler em teu lugar. Aqui eu posso trocar por já que ou visto que. Já que tu não sabes ler, eu vou ler em teu lugar. Ou eu vou ler em teu lugar porque tu não sabes ler. É causa, Pota? É. Então, o desde que, ele pode ser temporal, se troca por assim que. Ele pode ser condicional, se trocar por caso e contanto que. E ele pode ser causal, se trocar por já que e visto que. São as 3 possibilidades do desde que, ok? Agora vamos lá. Aqui tem um trio bem bananada. Aqui é muito recorrente. Seu esforço foi tão grande que ele obteve a vitória consecutiva. Tal que, tão que, tanto que, tamanho que. Abraçou-me com tanto carinho que não pude deixar de chorar. Consecutiva. Oração subordinada adverbial consecutiva. A reação do adversário foi tamanha que assustou o campeão. Consecutiva. Oração subordinada adverbial consecutiva. Aí a 38, a questão do EAGS. Leia. Aí quem acompanha o canal já sabe, né? Leia, não leia. Aí ele disse, qual das alternativas abaixo completa a lacuna do período de maneira que fique expressa nele uma relação de concessão. Ele quer que seja concessão, ou seja, concessiva, né? E aí, qual você marca? Bom, se você botou A, palmas para você. Esse conquanto junto, ele é irmão gêmeo do embora. Vai ser sempre concessiva? Vai. Assim que seria temporal, conforme seria conformativa, relação de conformidade, e o portanto indica conclusão. Por isso, portanto, por conseguinte, e logo igual a portanto. Então, aqui, bateria com concessão é o conquanto. Inclusive, aqui no canal, na playlist Português por Assunto, tem um vídeo em que eu juntei todas as concessivas, orações subordinadas adverbiais concessivas. Eu coloquei ali uma festa delas. É muito instrutivo. 39, a 39 foi até recente essa. Com relação às conjunções subordinativas, relacione as colunas e em seguida assinale a alternativa com a sequência correta. Enquanto a mãe preparava o lanche, o filho arrumava a casa. A ideia de tempo, temporal, 4. Tá vendo? Eliminei essa. O valor dos alimentos, ao passo que, à medida que o salário diminui, vai aumentando. Esse ao passo que, à medida que, a proporção que é proporcional. 3. Então, eu já matei a questão. Deu alfa. Tá, continua para ver uma parada maneira aqui. Ele não concordará com a ocorrência, mesmo que você insista. Ainda que você insista. Por mais que você insista. Essa é concessiva. Já até apareceu hoje, né? E a última, ele disse que o resultado da prova foi tão bom, de modo que tenho esperança de ser aprovado. Esse é consecutiva. E esse que eu falei ainda há pouco, que tem o quarteto de sorte que, de modo que, de forma que e de maneira que. É um quarteto que nos remete à consecutiva, beleza? Aqui nós temos uma duplinha bem interessante, que é parecida, né? Quando ele fala, sou o mesmo que um cisco em minha própria casa. Ou seja, eu sou como um cisco em minha própria casa é. Esse o mesmo que está dando uma ideia de comparação. É comparativa. Agora, se ele diz, caula, vírgula, mesmo que eu quisesse, ou seja, ainda que eu quisesse, não saberia o que dizer. Aqui é concessiva. Mesmo que, ainda que, por mais que, embora, aqui é concessiva. Então, são parecidas, mas que não nos dão o mesmo valor. Aqui era comparação, o mesmo que, comparativa, e aqui mesmo que, ainda que, por mais que, concessiva. Olha como esse SE aí, como estivesse de luto, não nos recebeu. Ou seja, eu posso falar assim, visto que estava de luto, não nos recebeu. Tem que fazer uma adaptação. Você bota o visto que estava, né? Não nos recebeu porque estava de luto. É a causa, Pota? É.
oração subordinada adverbial causal. A 43 é sensacional, muito sensacional, porque ele disse assim: falou com uma calma que todos ficaram atônitos. Esse com uma calma é como se ele estivesse dizendo para a gente que falou com tanta calma. Olha que maneiro. Então, esse falou com uma calma que todos ficaram atônitos é consecutiva. Ele falou com tanta calma que todos ficaram atônitos. Oração subordinada adverbial consecutiva. Muito maneira. Aí aqui, leia, não leia. Aí olha o que ele disse. A oração subordinada adverbial presente no texto acima se classifica como... Aí está lá. E ela está aqui, ó. Enquanto a primavera mostrava todo o seu esplendor, esse enquanto a primavera mostrava todo o seu esplendor é temporal. Oração subordinada adverbial temporal. Agora, só um acréscimo. As andorinhas sentiam o perigo, elas sentiam o perigo que rondava seus irmãos. Ou seja, esse que é um pronome relativo que está retomando perigo. Ó, o perigo rondava seus irmãos. Se eu tenho um pronome relativo, essa última oração seria oração subordinada adjetiva restritiva, que não tem a presença da vírgula. Então, oração subordinada adjetiva, porque tem pronome relativo. E restritiva, porque não tem a separação por vírgula. 45. Os policiais agiram com rigor, como determina o regulamento, ou seja, conforme, consoante, segundo determina o regulamento. Aqui é conformativa, né? Como conforme, consoante, segundo. Oração subordinada adverbial conformativa, né? A 46 também é maneiro, ó. Não obstante haja concluído um curso superior, é incapaz de redigir uma carta. Esse não obstante troca por embora. E vê que é contralógico, ó. Embora haja concluído um curso superior, é incapaz de redigir uma carta concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva. Essa 47 é espetacular. Por quê, Potter? Porque ainda não deu o ar da graça em concurso, pelo menos que eu conheça a questão, né? O famoso por incrível que pareça. Ó. Por incrível que pareça, eles não sabiam o nome de sua cidade. Esse por incrível que pareça é o mesmo que por mais que pareça incrível. Ou por mais que, embora pareça incrível. Embora pareça incrível, eles não sabiam o nome de sua cidade. É concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva. Não o aceitou como namorado, se bem que gostasse dele. Ou seja, em outras palavras, não o aceitou como namorado, embora gostasse dele. É concessiva, Potter? É. O se bem que, pessoal, vai ser sempre concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva. 49. Os animais devem ser adestrados, ao passo que os seres humanos devem ser educados. Aqui é proporcional, né? Os animais devem ser adestrados à medida que, a proporção que, ao passo que os seres humanos devem ser educados. Proporcional, subordinada adverbial proporcional. A 50 é clássica. Ele disse lá, fiz-lhe sinal que se calasse. Ou seja, fiz-lhe sinal para que se calasse, a fim de que se calasse. É final, Potter? É. Oração subordinada adverbial final. Indica ideia de finalidade, tá? 51. Retornou à fábrica logo que soube do acidente com o operário. Ou seja, retornou à fábrica assim que soube do acidente com o operário. É temporal? Sim. Oração subordinada adverbial temporal. Olha o mal com L no início. Ó. Mal chegou ao consultório, vírgula, foi atendido. Bota, esse mal chegou ao consultório é o mesmo que assim que chegou ao consultório. Exato. É temporal. Oração subordinada adverbial temporal. Só uma informação que eu já coloquei aqui no canal várias vezes é, se ele te pedir a classe gramatical do mal, esse mal aqui, ele é uma conjunção subordinativa temporal. Não é advérbio de tempo. Não é, nunca foi e nunca será. Conjunção subordinativa temporal. Anotem. Minha mãe ficava acordada até que eu voltasse. Ou seja, minha mãe ficava acordada até a hora de eu voltar.
Então, esse até aqui, que já apareceu aqui hoje, é a ideia de tempo. Oração subordinada adverbial temporal. 54. Eu tenho trabalhado como um obstinado trabalha. Tá vendo? Eu tenho trabalhado como um obstinado trabalha. Sempre que tiver verbo subentendido, é comparação. Então, é comparativa. Oração subordinada adverbial comparativa. Beleza. 55. Os jogadores procederam segundo o técnico lhes ordenara. Ou seja, segundo, conforme, consoante o técnico lhes ordenara. É conformativa. Oração subordinada adverbial conformativa. 56. Embora enfrentasse dificuldades, vírgula, procurava manter a calma. O embora, eu costumo brincar que o embora é a mais concessiva of the words, né? Embora, por mais que, conquanto junto, né? Deixa eu colocar o conquanto aqui, porque eles são gêmeos, o embora e o conquanto junto. São concessivas, sempre. Oração subordinada adverbial concessiva. A outra é a principal, né? Sempre assim, a oração principal é subordinada. Agora aqui, ó. Apesar de que existam provas contra o réu, ele continua a dizer-se inocente. Esse apesar de que também é concessiva, sempre. Oração subordinada adverbial concessiva, tá? 58. Caso você não possa vir, avise-me com antecedência. Ou seja, caso você não possa vir, é uma condição, é condicional. Oração subordinada adverbial condicional. A outra é a principal. Aqui é a mesma coisa. Ó, fico triste, vírgula, sempre que vou à casa de Juvenildo. Esse sempre que está dando uma ideia de quê? De tempo. Então, é oração subordinada adverbial temporal. A oração principal está aqui na frente, né? Agora, olha 60. Este artista dá mais importância à combinação de cores do que dá às formas. Então, está havendo uma comparação. Ele dá mais importância a uma coisa do que dá importância a outra. É comparativa, Pota? É. Oração subordinada adverbial comparativa. É parecida com aquela. A luz é mais veloz do que o som. Ou seja, a luz é mais veloz do que o som é. Comparativa, exato. 51. Ó, quanto mais se lê, mais se aprende. Esse quanto mais, quanto mais, menos, quanto maior e etc., é tudo proporcional. É. Proporcional, eu costumo brincar que normalmente tem uma medida aqui, a proporção que é o passo que, e quanto mais isso, mais aquilo. Lembrando que a oração subordinada adverbial proporcional é a do quanto mais. A segunda é a principal. Essas duas são espetaculares, ó, a 62 e a 63, espetaculares. Ó, nós lhe dávamos roupa e comida, sem que ele pedisse. Esse sem que ele troca por embora não. Só que o não entra depois do sujeito, olha que maneiro. Vamos ler. Nós lhe dávamos roupa e comida, embora ele não pedisse, por mais que ele não pedisse. Concessiva. A oração subordinada adverbial concessiva. A mesma coisa aqui, ó. Fez tudo direito, sem que eu lhe ensinasse. Ou seja, fez tudo direito, embora eu não lhe ensinasse. Embora eu não lhe ensinasse. Também é concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva. 64. Rasgue esses papéis para que não se arrependa mais tarde. Ou seja, eu posso dizer, rasgue esses papéis para que, a fim de que não se arrependa mais tarde. Essa é final, para que, a fim de que. Oração subordinada adverbial final, indica ideia de finalidade. A 65 é uma questão clássica, né? Essa aqui me marcou. É a famosa questão da Vanessa. Ah, que Deus a tenha. Que Deus a tenha, não. Ela está viva. Né? Que Deus aguarde. Olha que maneiro. Ó, ele disse, leia, não leia. No texto acima, não há oração subordinada adverbial. Tá vendo? Não há. Aí, beleza.
porque ela passou, né? Só que ela pegou aqui o quando nos comunicamos, é temporal. Aí ela já marcou temporal, mas ele quer que não há, então é temporal há. Ó, sempre que nos comunicamos, assim que nos comunicamos, isso aqui é temporal. Selecionamos e combinamos as palavras, olha só, para que, a fim de que, os enunciados sejam formados. Essa é final, oração subordinada adverbial final. Aí depois, à medida que as frases são criadas, esse à medida que, a proporção que ao passo que, é proporcional. Vamos incorporando a ela recursos próprios da língua oral, como pausas, altura da voz, entonação, interrupções bruscas. Tá? Então, aqui não há, foi a B, o gabarito foi bola, não há causal. Tinha uma temporal, tinha uma final e tinha uma proporcional. Causal não, uma questão dava para pegar, né? Ó, a equipe de professores interrompeu seu período de férias porquanto havia um problema a ser resolvido. Esse porquanto é o mesmo que porque havia um problema a ser resolvido. Essa é a causa da interrupção do período de férias. Por quê, porquanto, já que, visto que, é causal. Essa foi de prova. Oração subordinada, adverbial, causal. Aí a 67, ó. A poesia morrerá quando o sentimento deixar de existir. A poesia morrerá assim que o sentimento deixar de existir. O quando, que troca por assim que, é temporal. Oração subordinada, adverbial, temporal. 68. Ó, temos uma oração subordinada adverbial concessiva em... Ó, se eu tivesse dinheiro, compraria hoje um carro. Essa é condicional. Se eu tivesse, caso eu tivesse. Fizemos a consulta conforme a solicitação dos auditores. Essa seria conformativa. A ideia de conformidade, né? Como, conforme, consoante, segundo. Enquanto a mídia entrevistava o especialista, os telespectadores assistiam impávidos. Essa é temporal. Pô, então o gabarito é delta, né? Sim, olha para delta. Ó. O especialista não concordará com sua opinião, por mais que você insista, ainda que você insista, mesmo que você insista, embora você insista, em que pese você insista, malgrado. Ó, malgrado também traz concessiva, é muito boa do malgrado. Malgrado é concessiva, é. Inclusive tem uma live, né? Se você pesquisar malgrado, tu vai ver. Então o gabarito da 68 foi delta. 69. Assinale a alternativa com a sequência correta quanto à classificação das conjunções e da locução conjuntiva em destaque no texto abaixo. Ó, à medida que os anos passam, é proporcional. À medida que, a proporção que, ao passo que, né? Quanto mais isso, mais aquilo. Aí tu vai falar, ué, já acabou? Já. Então a questão era bananada. Vai vendo. Os anos passam, a minha ansiedade diminui. Embora eu perceba a agilidade do tempo, embora é a mais concessiva of the world. Embora, conquanto junto, é concessiva. Não seria arrastada pela vida como uma folha ao vento é arrastada. Então aqui está dando uma ideia de comparação. Exato, comparativa. Verbo subentendido é comparativo. Então a 69 foi charme. E a 70 e última, né, de hoje. Ele perguntou quantas orações subordinadas adverbiais há no texto abaixo. Tá. Aqui nós já temos a primeira. Ó. Assim que Acácio deixou sua cidade, essa é adverbial temporal, né? Um drama emocional o invadiu. É certo que ele precisava tomar essa atitude, vírgula, se quisesse realmente uma vida diferente daquela. Esse se quisesse é o mesmo que caso quisesse uma vida. Aqui é condicional, é oração subordinada adverbial condicional. Ó, os últimos acontecimentos tinham chegado a tal ponto que não lhe figurava melhor panorama. Esse a tal ponto que é consecutiva, oração subordinada adverbial consecutiva. Mas, vírgula, conforme os dias se passavam, esse conforme, consoante, os dias se passavam, é conformativa, oração subordinada adverbial conformativa. Ele via que não seria fácil viver segregado do grande amor da sua vida. Ah, essas ciladas do coração!
Quem as poderá um dia explicar? Bom, oração subordinada adverbial eu tenho 1, 2, 3, 4. Gabarito alfa. Essa também foi do EAGS. Muito maneira, né? Essa bateria, né? Se você gostou e puder deixar o like, uma chuva de bênçãos para a sua vida. Se você não puder deixar o like, que Deus te abençoe da mesma forma. Que Deus dê saúde, paz e prosperidade a todos, né? Muita saúde, paz e prosperidade. Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!